Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, você que tem feito com a gente essa experiência de mergulhar no universo da Palavra de Deus e até participado das loucuras, né? Que às vezes a gente posta uns vídeos, né? Semana passada aconteceu aí de postar um vídeo da segunda na sexta. Às vezes acontece, porque eu vou tentando, principalmente agora, nesse período, né, de janeiro, assim, que tem esse período de férias e tudo. Então, a gente vai tentando adiantar os vídeos e eles ficam todos na galeria e na hora de postar, às vezes eu esqueço de postar e vou postar de noite antes de dormir. E aí acabo trocando alho por bugalho. Então, às vezes, um ou outro vai errado. Mas obrigado aí você que percebeu, que mandou mensagem aí nos comentários. Que aí eu vi uma mensagem e aí fui rapidamente troquei, né? Para poder tentar arrumar e ajeitar. E assim a gente vai tentando, né? Peço desculpa pelos erros, né? Mas não posso garantir que não vai acontecer mais, né? Não é a primeira vez, talvez não seja a última. Mas vamos seguir, que a palavra de Deus é o mais importante. Hoje, nessa quarta-feira, a gente celebra o dia de Santa Inês, né? Que ela viveu no quarto século, bem no iniciozinho do cristianismo, e mais uma das que foi morta pela perseguição de Diocleciano, que foi um imperador que dizimou o cristianismo. Mas, ao mesmo tempo, o sangue, a igreja entende que o sangue dos cristãos derramado nesse início também fecundou e gerou e fez florescer a igreja que a gente tem hoje. Então, o sangue dos mártires também foi muito importante para fecundar e dar a graça da igreja que a gente tem hoje. Santa Inês, ela foi uma jovem, ela morreu muito jovem ainda, menina, e ela já tinha se consagrado a Deus desde pequena, desde que recebeu o batismo muito nova. Então, ela consagrou-se a Deus e quando começaram a aparecer os pretendentes, ela é uma jovem muito bonita, ela declarou que ela pertencia inteiramente a Jesus, a Deus. E aí os homens ficaram insatisfeitos, denunciaram ela. Então tentaram de inúmeras formas tentaram afligi-la, sobretudo na sua virgindade. Então um homem tentou abusar dela e saiu uma luz muito forte do corpo dela, que aquele homem ficou meio que cego assim por aquele momento, né? E não conseguiu abusar dela. Depois, num outro momento, tentaram tirar a roupa dela em praça pública para expor, né, a sua virgindade, a sua nudez, o seu corpo, e o cabelo dela milagrosamente cresceu e cobriu todo o corpo dela. Depois também tentaram queimar ela, o corpo dela, mas ela não foi consumida pelas chamas. E aí, por fim, decapitaram ela, que foi a única forma que conseguiram para matar ela. Então, tiveram todos esses eventos. E ela é padroeira da castidade, né? Então, serve muito pedir a Santa Inês também para os nossos jovens aí, né? As pessoas e os adultos também, casados, que têm dificuldade de ver a castidade, né? Que gostam de olhar porque não deveriam estar olhando e tal. É muito bom pedir a intercessão dela. Ela é padroeira também das jovens, né? Por ter vivido a castidade, assim, ter vivido, entregue sua vida a Deus. Então, ela também é padroeira das jovens. Então, é muito importante pedir a intercessão dela. Tem uma frase dela que é atribuída a ela, mas que se tornou conhecida muitos anos depois, porque foi cantada por São Felipe Neri, que ensinou para as crianças essa frase de Santa Inês. Mas, na verdade, a frase que é tão conhecida de São Felipe Neri, eu prefiro o paraíso, era uma frase de Santa Inês que ele conheceu e cantava para ensinar as crianças. Então, que aí ele transformou em música, né? Paraíso, paraíso, eu prefiro o paraíso. Mas essa frase disse que essa frase inicialmente é de Santa Inês, que diante dos homens e diante das perseguições, ela dizia, eu prefiro o paraíso, tá? Então, e aí vamos para a primeira leitura de hoje. A primeira leitura de hoje é um texto, talvez um dos mais conhecidos e falados da Sagrada Escritura, que é Davi e Golias, né? Então nós vamos ver Golias, um guerreiro, Golias, um homem grande, Golias, um homem forte, e Davi, um jovenzinho, pequeno, um pastor.
Então é interessante porque quando Golias vai começar a dizer que mandem alguém para batalhar com ele, e ele muito acostumado a vencer e a destruir todo mundo, Davi se coloca à disposição para Saul, e Saul vai dizer, como que você vai enfrentar ele? E aí Davi traz toda a sua sabedoria de pastor, que ele vai dizer, eu já me livrei de leões e ursos, por que eu não posso enfrentar esse homem? Então ele traz, e ele pega o cajado dele e vai, porque ele traz toda a sabedoria de pastor, aquilo que ele tinha dele, aquilo que Deus formou nele. Então assim, é interessante também que Golias representa, né, na Sagrada Escritura, essas grandes batalhas que vamos enfrentar. Grandes enfrentamentos, grandes lutas. E Davi, ele vai para aquela luta com o que ele tinha e trazia da história dele. Ele era pastor, ele vai com cajado. Então, assim, às vezes também a resposta, o caminho, o por onde começar para a luta que a gente precisa travar contra um pecado, contra uma situação difícil, ela já está em nós, porque Deus já nos formou no caminho. O caminho que fazemos sempre é formativo de Deus e Ele sempre vai aproveitando aquilo que temos. Então, muitas vezes, na nossa história, no nosso caminho, já estão ali o material ou os primeiros sinais de como a gente pode usar para vencer as lutas e as situações da vida. E aí é que eu acho muito interessante, que isso eu ouvi uma vez, eu não lembro, fui até procurar na internet hoje para ver isso, mas eu não lembro se foi um retiro. Eu não tenho certeza agora, mas me vem à memória, uma memória e uma lembrança de que eu escutei isso num retiro de carnaval, quando eu era jovem, falando dessa passagem, que falava das 5 pedras de Davi. E aí, Davi, ele pega 5 pedrinhas. E aí isso vinha ao meu coração, porque todos nós precisamos fazer uso dessas 5 pedras, que são a palavra de Deus, então, ou seja, a leitura da palavra de Deus, o contato com a palavra de Deus, a adoração, buscar o Senhor e se dobrar diante dele, render a nossa vida, a Santa Missa, receber Jesus na Eucaristia, a confissão para estar puro e limpo dos pecados e o terço, porque a gente não pode deixar também a mãe. Então tem que ter um colo de mãe também nesse trajeto, nesse percurso, nesse caminho. Então, Davi pega as 5 pedrinhas e é interessante que ele não usa as 5 para derrotar Golias, ele só usa uma. Porque no final da história, todas essas 5 se convertem em uma única pedra, um único caminho, que é chegar a Deus e alcançar a vitória. A vitória sobre o pecado, a vitória sobre um problema, a vitória sobre uma luta. Então, sempre que eu estiver diante de uma luta, eu preciso lembrar que eu preciso dessas 5 pedras. Eu preciso da palavra de Deus, eu preciso do terço, eu preciso da confissão, eu preciso da adoração, eu preciso da missa. Então, não dá para eu fugir desse ambiente de Deus diante dos problemas e das tribulações e das dificuldades que eu vou passando na minha vida. E aí é interessante também que Davi, ele tinha muita confiança em Deus, porque quando Golias vai afrontar ele diz, você tá com espada e com um monte de coisa, eu vou em nome do Senhor. Então isso é muito interessante também, porque a gente precisa entender que nas batalhas da vida e na luta contra o pecado, São Paulo vai dizer que nós não lutamos contra inimigos humanos. Então, ou seja, nós não precisamos e não vamos usar homens na batalha, nem nós mesmos que somos homens, mas vamos usar o Espírito Santo, a graça de Deus, o poder e a ação de Deus em nós. Então, por isso Davi diz, eu vou em nome do Senhor. Então, nas batalhas, nas lutas, nas dificuldades da vida, nós temos que ir em nome do Senhor. Nós vamos ver também no Evangelho, que é o Evangelho do homem da mão seca, que está no templo, e era um dia de sábado, então está todo mundo esperando o que Jesus vai fazer. E Jesus diz, o que é justo fazer? O bem ou o mal? Deixar morrer ou dar a vida? Porque aquela enfermidade para aquele homem impedia ele de fazer muitas coisas. Então Jesus vai curar aquele homem. E ele vai dizer, estende a mão. É interessante que Jesus não diz fica curado, Jesus não toca nele. Jesus fala, estende a mão. Ou seja, revela para mim aquilo que está seco. Revela para mim aquilo que está seco e ele transforma. Então, ou seja, nesse tempo, a gente tem passado por muitas securas espirituais, de fé, na família.
E o Senhor só pede, me apresenta qual é a sua secura. Me apresenta o que secou em você. Me apresenta o que murchou. Me apresenta o que te desanimou. E Ele pode transformar. Então a gente precisa deixar o Senhor transformar tudo que precisa ser transformado em nós. Se há alguma coisa que esfriou, que se acabou, que secou em você, apresente ao Senhor para que Ele possa transformar. Nós te pedimos, Senhor, que diante dos Golias, diante das grandes batalhas da vida, nós tenhamos sempre a Tua força, que nós possamos ir sempre em nome do Senhor, confiando em Ti, Senhor, na Tua providência, no Teu amor, na Tua misericórdia. Eu também te peço, Senhor, para que aquilo que secou em mim, aquilo que se esvaeceu, aquilo que se acabou, que Tu possas, Senhor, completar. Completa em mim a obra começada, Senhor. Não permita, Senhor, que a secura me roube da Tua presença, que a secura me roube da oração, mas que eu esteja firme, Senhor, na busca de Ti. Diante da secura, Senhor, dá-me mais sede de Ti, dá-me mais desejo da Tua presença, para que todos os dias eu possa Te buscar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.